Então, eu fiz o primeiro vídeo, justamente sobre o vídeo que o pastor Adriano fez, né, aí no Instagram, denunciando, né, que o PT e, na verdade, todos os partidos de esquerda, quem é da esquerda em si, apoia aborto, não é? São de pautas abortistas. E como o próprio Lula falou aí, o ex-presidente Lula, não é? Ele trata a questão do aborto, a legalização do aborto, como uma questão de evolução social, né? Como uma questão de saúde pública. Ou seja, o assassinato é para ele uma evolução, é um avanço. Certo? E por que isso é importante para nós, irmãos? Por que é tão incoerente assim? Vamos pegar em questão de princípios, não é? Eu não vou traçar um histórico, não é, sobre comunismo, sobre marxismo, tá? Eu indico para vocês Brasil Paralelo para vocês entenderem as nuances de tudo isso. É muito importante você adquirir conhecimento. Vou deixar o link aqui, tá bom, do canal do Brasil Paralelo para você tentar adquirir também aí, mas aprender também. Mas em termos de essência, não é? É óbvio que o pensamento progressista, não é, o pensamento de esquerda, ele é contra os princípios da palavra de Deus, tá? É óbvio, né? Por exemplo, só o fato de você pensar em feminismo, não é? Aonde o feminismo se encaixa na palavra de Deus? O feminismo é uma aberração, é uma distorção, tá? O feminismo mente com relação ao papel das pessoas, certo? O feminismo tira toda a dignidade do ministério feminino, do chamado da mulher, do propósito da mulher. E também não só afeta a visão que a mulher tem de si mesma, como também a própria visão do homem. Então é um tipo de aberração revolucionária contra a lei de Deus, que deu papéis claros para nós. Não é? Mas não somente isso, pautas ligadas à esquerda, não é? O feminismo e etc., como o próprio aborto, nesse sentido, que é um assassinato. E para ficar claro para vocês, meus irmãos, olha, como é que nós temos que ver pessoas que são abortistas? Eu, pessoalmente, as vejo como monstros, como assassinos, tá? Eu não vou respeitar, nunca respeitarei, não é, quem seja abortista. Desculpa, mas não dá pra mim. Não é uma questão de política da boa vizinhança, de politicamente correto, não é de que eu tenho que respeitar a opinião do próximo. Isso não é uma questão de mera opinião, é assassinato. Seria como você me pedir para poder respeitar a opinião de Hitler, do nazismo. Seria como você me pedir para respeitar a opinião de Mao Tse Tung, de Lenin, de Stalin, de Fidel Castro, de Che Guevara. Como é que eu posso respeitar a opinião de pessoas assim? Como é que eu posso respeitar a prática e o que essas pessoas buscam? Não faz sentido, é incoerente. A mesma coisa é com relação ao aborto. Não dá para respeitar pessoas que são abortistas. Tá? Quando eu falo respeitar nesse sentido, eu não posso tratá-las como se o que elas estão falando fosse algo coerente, sensato, sadio. Eu tenho que dar o nome correto a isso. É assassinato. E quem aprova esse tipo de coisa é um verdadeiro monstro para mim. É um monstro. Eu tenho medo de pessoas assim. Eu tenho medo de pessoas assim. Não é? Que não tem misericórdia, que tem coragem de assassinar, não é? Uma vida indefesa, que não pode fazer nada por si mesmo. É o ato de maior covardia que podemos perceber aqui neste mundo. Não é? O ser humano que mata outro, que nem pode se defender, que não tem condições de fazer isso. Não é? Porque nem tem um corpo para fazer isso aí ainda. Está em desenvolvimento, mas é um ser humano, é uma vida. Não é? Então, eu não vou nem comentar o que eu penso de supostos, né, de pessoas que se dizem cristãs e acabam apoiando a esquerda. Não faz sentido para mim. Mas a mesma coisa, tá? A mesma coisa eu penso com relação ao pessoal da suposta terceira via. Porque, como eu já falei para vocês, caiu na real, a terceira via não é direita, não. Não existe isso, cara. A terceira via não se posiciona contra o aborto, não é? Nem contra a liberação das drogas. Você está entendendo? Então suas pautas são progressistas, são pautas de esquerda. Essa é a realidade, tá? Agora, pegando o princípio do apóstolo Paulo em Romanos 1, são culpados somente aqueles que praticam essas coisas? Não. Parafraseando Paulo, são culpados também os que subscrevem essas práticas, os que concordam. Então, não é? Aqueles que se dizem cristãos, que estão concordando, aplaudindo ou então dizendo não julguem, não julguem, estão subscrevendo, estão concordando com tais pautas, com tais práticas. São hipócritas, incoerentes, não são cristãos genuínos, tá bom? São falsos traidores do evangelho, tá? E também são culpados, não é? Então eu não vejo como um monstro apenas aquele que realmente executa o mal, mas aquele que concorda com o mal executado. Para mim são monstros. Tá? Eu tenho medo de pessoas assim, medo, tenho um pavor de gente assim, porque quando fulano é a favor do aborto, eu estou vendo ali para mim um psicopata, é um psicopata para mim. Eu quero distância, eu tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho medo, tá? Eu me sinto inseguro perto de uma pessoa assim, porque é um psicopata, tá?
E esse é o nome. Não dá para poder inventar outro termo, outro adjetivo. Não faz sentido isso aí. É tentar amenizar e tapar o sol com a peneira. Tá certo? E não somente a questão do aborto, mas se você for analisar bem, as pautas de esquerda marxistas nesse sentido, elas são diametralmente contra a palavra de Deus. Não é? Contra a palavra de Deus. Nossa, o que a lei do Senhor nos ensina no 8º mandamento? Não furtarás. Qual é o princípio da lei? É uma defesa da propriedade privada. O cidadão, o indivíduo tem direito a ter posses. A esquerda é contra isso. A esquerda é contra isso. Então como é que pode um cristão se aliar a uma coisa dessas? Não é? Não só a questão do aborto e da liberação das drogas, que é uma questão apoiada por todos os progressistas, não é? Não só quem é oficialmente, não é, marxista ou se declara comunista, mas também aqueles que são da terceira via, não são contra o aborto e, portanto, é tudo farinha do mesmo saco. A realidade é essa, certo? Mas pegando especificamente na questão marxista, não é? A MST e esses supostos grupos sociais que são grupos terroristas, a realidade é essa, não é, que lutam contra a propriedade privada, esse tipo de pensamento é diametralmente contra a palavra de Deus, é contra o 8º mandamento. Se você é um cristão e você apoia isso, apoia um PT da vida, apoia qualquer partido socialista, comunista, não é? Apoia a MST, você é alguém falso, hipócrita, tá bom? É hipócrita, você não é digno de respeito, coisa nenhuma. Como é que você vai apoiar uma coisa que é contra a lei de Deus? Escolha, meu amigo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. A realidade é essa. Não tem meio termo aqui, não. Não tem meio termo, tá? Não tem meio termo. Então seja coerente nesse sentido, tá? Isso e outras coisas. E outras coisas. Ora, por exemplo, podemos pensar não somente no 8º mandamento, mas vamos retroceder um pouquinho, não é? Vamos pensar aqui de maneira geral, tá? Passando um caminhão aqui, mas não digamos pegar o áudio aí. Caminhão aí. Mas vamos observar a lei de Deus e como que a esquerda, como o pensamento marxista, revolucionário e progressista é contra a lei de Deus. Vamos lá. A começar pelos 4 primeiros mandamentos. Não é? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, honra, não tomarás, usar o nome do Senhor teu Deus em vão e guardar o dia do Senhor. São 4 mandamentos especificados, não é, sobre a nossa devoção a Deus. Isso significa amar a Deus de todo o coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Certo? Começa por aí. O marxismo é materialista. Tá? As esquerdas, nesse sentido, e os partidos que as representam, usam a religião, não é, como usam o povo, como massa de manobra. É interessante usar o discurso religioso, já que o povo é místico, já que o povo tem uma religião, então usemos a religião do povo para enganar o povo. É mais ou menos assim. É por isso que petistas, é por isso que comunistas falam em Deus. Não é porque eles creem. São incrédulos, são ateus. E com respeito, não é, a questão da fé, nesse sentido, eles usam a questão da fé porque eles sabem que isso é atrativo, que é um ponto fraco nas pessoas, então eles vão lá e exploram a questão da fé para realmente conduzir. Não é? É até cômico, não é? Um socialista, um marxista falando em Deus, qual o sentido disso? Certo? Mas eles usam assim. Aí você observando a segunda tábua da lei, a começar pelo 5º mandamento, não é? Honra pai e mãe. Já começa por aí, não é? O pensamento revolucionário é completamente contra a família. É isso que você vê no marxismo clássico, é isso que você vê no feminismo, em todos os desdobramentos marxistas. É diametralmente contra a família, tá? A estrutura da família, porque para eles a família é uma estrutura opressora. Né? Então, eu pergunto, como é que um cristão pode se aliar a uma coisa dessas? Então, a esquerda, nesse sentido, não respeita a autoridade. Você vê como que eles se tratam, não é? Eles não têm respeito, eles querem revolução mesmo, não é? Mesmo, eles têm prazer de ver o caos na família, a falta de respeito que existe, não é, entre pais e filhos. Eles fazem de tudo para separar a família. É o que eles fazem o tempo todo. Então, não somente isso, pode pensar nas consequências ruins. A escola, o que ela traz muitas vezes, a mídia, o que é ensinado é revolução pura contra a autoridade. Aí você vai para o 6º mandamento, não matarás, não assassinarás, tá? Tem uns cristãos hipócritas aí, né? Cristãos não, tem uns falsos cristãos aí que são um bando de hipócritas que querem ser contra o direito de posse de armas, não é? Por causa do 6º mandamento. Não sabem nem o que estão dizendo. A realidade é essa. O mandamento está falando sobre não assassinar. Está proibido o assassinato, não é? Não tem sentido o assassinato. Isso é contra a lei de Deus, certo? Mas isso não proíbe de jeito nenhum o direito do indivíduo de se defender, tá? Não proíbe de jeito nenhum. Então, a esquerda é contra o armamento. É contra o cidadão possuir uma arma. Se você é um cristão, não é, e você pensa assim, acredite, não é, o seu cérebro já foi roubado há muito tempo, já foi levado pela ideia da esquerda. A realidade é essa,
Sinto muito, cara, você foi influenciado e você nem percebeu. Não é? Você nem percebeu, por isso que você é contra a posse de arma. Por causa disso, tá? Então, para a esquerda, o assassinato é a coisa mais comum do mundo. O que as esquerdas fizeram na história, no século passado, e até hoje também ainda fazem? Assassinam pessoas o tempo todo. Eles promovem a morte. Morte por fome e morte por assassinato mesmo. Não é? Então isso é a essência da esquerda. Não é? É a morte. Eu já falei sobre o 8º mandamento, né? Aliás, sobre o 7º mandamento, temos que pensar também. Quem é que promove a revolução sexual? Quem é que promove tudo aquilo que é contra a pureza? Não é a esquerda? Então, como é que um cristão pode ser a favor disso? Não é? Ou a questão do 8º mandamento, que é a questão da propriedade privada, não furtarás. Quem é que promove o roubo como se fosse um ato revolucionário? A esquerda. A esquerda que é bandido. Tá? E veja como que a esquerda age. Não é? A esquerda age. O 9º mandamento, não é, está promovendo a verdade no lugar da mentira. E que eu devo promover a honra do meu próximo e não tentar denegri-lo por meio da mentira. O que a esquerda mais faz? O pessoal fica com essa modinha de falar fake news. Não, a esquerda mente o tempo todo. É a estratégia deles, é a ferramenta deles. A mentira, não é? Tentar de alguma maneira descredibilizar alguma pessoa, acabar com a carreira, não é? Com o perfil de alguém, não é? Para que a pessoa caia no descrédito. E por fim, não é? O 10º mandamento, que nos ensina sobre não cobiçar, tem raça mais invejosa, não é? Do que a esquerda? Pois é, cara, desse jeito. Os caras não querem promover trabalho, iniciativa privada, esforço, não é? Meritocracia no conceito social. Não, eles não querem isso. O que eles querem, por inveja, não é? Por inveja, por cobiçar o que não lhes pertence, é tomar aquilo que é dos outros. É isso que eles promovem. Como é que um cristão pode estar do lado de qualquer pensamento progressista se esse tipo de filosofia é completamente contra a lei de Deus, não é? Contra o evangelho, contra a palavra de Deus? Qual o sentido disso? Raciocine comigo, então. Pense sobre isso aí, tá? A partir desses princípios, então, escolha, né? Eu não tenho que dizer em quem você tem que votar. Meu canal não é para isso, mas pegue um princípio e aplique em sua vida, aplique no contexto atual e então, com sabedoria da palavra, faça a sua escolha. É seu dever, tá? Eu tenho eu tenho o meu dever como cidadão, você tem o seu. Então, pense sobre isso. Não é? Porque aquilo que a esquerda promove, que o progressismo promove, é contra a palavra de Deus. Se é para ser cristão, seja de verdade. Seja de verdade. Tá bom? Vamos deixar de hipocrisia. Valeu.